Hoje o Literatos TV vai falar de um autor muito importante para a ficção científica e de sua obra-prima, né, Michael? Exatamente, hoje nós vamos falar de H.G. Wells, escritor inglês, e de um dos seus principais livros, que é A Guerra dos Mundos. Olha só, o H.G. Wells, ele é daquela vertente da ficção científica que os estudiosos costumam chamar ficção científica soft, que é aquela que se preocupa mais com a filosofia, com a sociologia, com as ciências humanas, né? Uma ficção científica que pretende fazer uma espécie de uma análise da sociedade. Em comparação ou em contradição com a ficção científica hard, cujo maior expoente, né, seria o Júlio Verne, que ele está mais preocupado com grandes submarinos, né, com a parte mais tecnológica da fantasia. Então o que a gente pode falar do H.G. Wells, né? O momento que ele estava vivendo ali quando ele escreveu A Guerra dos Mundos era um momento onde a humanidade ela começava a se deparar com imagens de Marte. Através do quê? Através dos telescópios. Exato. Né, Michael? Nessa época, muitos estudiosos, inclusive estudiosos amadores, eles estavam observando o planeta vermelho através de poderosos instrumentos, né, telescópios, e estavam publicando livros com as suas descobertas, né, e livros que faziam imenso sucesso. E faziam muitas especulações assim, Muitas. Coisas fantásticas, né? Eram ficção. De certa maneira era... aí que tá, né? Era ficção fantasiada em ciência, em realidade, em jornalismo, ou seja lá o que for. O principal desses estudiosos, ou talvez o mais famoso, foi um cara chamado Percival Lowell. Esse cara, ele era herdeiro de uma grande fortuna, então ele pôde investir muita grana, né, em telescópios e tempo também para fazer as observações dele. E os livros, né, como eu disse, foram muito populares e incentivaram, né, o jovem H.G. Wells a escrever, né, A Guerra dos Mundos, que nada mais é do que um livro em que você tem o planeta Terra invadido pelos marcianos. Um estilo de narrativa que seria depois muitas vezes reproduzido na ficção científica, né? Muito imitado. Nem sempre com o mesmo brilho do H.G. Wells. Nem sempre, né? Infelizmente, nem sempre, né, com o mesmo brilho, tá? Agora, o H.G. Wells, ele até mesmo já virou personagem de filme, né, Michael? Certo, O H.G. Wells é aquele tipo de figura que costuma entrar para o imaginário popular, né? Ele é um escritor, ele foi tão importante, né? E ele se tornou tão famoso que não apenas os livros dele são referendados, né, são citados em outros livros e tal, como o próprio escritor, ele já ele já virou um personagem, né? Então ele aparece em filmes, por exemplo, Um Século em 43 Minutos, né, que foi um grande sucesso no final dos anos 70, em que ele é o herói da história, né? Tem uma trama muito interessante. O Jack o Estripador, ninguém pegou esse cara porque ele fugiu de Londres na Máquina do Tempo, né? Vale dizer que o H.G. Wells escreveu A Máquina do Tempo. Isso, A Máquina do Tempo. E o H.G. Wells, né, sentindo-se responsabilizado pela fuga do assassino, ele vem, né, para o mundo atual, também, né, na sua Máquina do Tempo, né, para caçar o Jack Estripador, né? Olha, é um enredo, no mínimo, a gente pode dizer que, no mínimo, ele é criativo. Em 1938 aconteceu algo no mínimo curioso, né, Michael? Relacionado à obra do H.G. Wells. Isso. Um outro cara com nome talvez semelhante, mas que não tem parentesco nenhum, que é o Orson Welles, acabou se ligando, né, pelo resto da vida dele a essa obra, Guerra dos Mundos, né, Michael? Exato. O que aconteceu? Ele trabalhava numa rádio, numa importante rádio em Nova York, né? Isso foi antes do Orson Welles se tornar cineasta. E ele fazia um radioteatro todo domingo à noite, em que ele adaptava obras literárias. E num determinado domingo à noite, de 1938, como você falou, ele resolveu fazer a adaptação de A Guerra dos Mundos. Mas ele fez uma adaptação bem diferente. Ele colocava uma orquestra tocando e fazia interrupções da programação, como se fosse um repórter. Um boletim, Isso. assim. E aí as pessoas que estavam ouvindo o rádio, muitas pessoas começaram a confundir aqui, ou seja, começaram a confundir a ficção do radioteatro com a realidade. Muita gente pensou que a cidade de Nova York estivesse sendo invadida por discos voadores, muita gente saiu de casa, as igrejas ficaram lotadas, o trânsito virou um caos, parece que teve gente até que cometeu suicídio, não sei se isso é bem verdade,
Mas o fato é que o Orson Welles, né, no dia seguinte, ele foi convocado pelas autoridades para explicar, Para né, dar um depoimento. para dar um depoimento. Esse fato, Vilto, ele é estudado em praticamente todos os cursos de comunicação, Sim. porque é o exemplo máximo do poder Da comunicação. da comunicação, Da comunicação. né, de um veículo de comunicação de massas como é o rádio. O que um veículo desse pode fazer com uma comunidade se ele for manipulado de maneira irresponsável? Era um momento em que as pessoas elas estavam também propícias a isso. Também, né? Porque também. o rádio era a mídia dominante Isso. naquele período. E essa questão também das descobertas, da ficção científica, que a gente já comentou. Mas isso não aconteceu também só nos Estados Unidos. Aí que é interessante. Isso que não é muito comentado nas faculdades de comunicação. Uhum. A Guerra dos Mundos no rádio aconteceu em vários lugares, por exemplo, em Quito, no Equador, mas agora, pasmem, aconteceu também em São Luís do Maranhão, aqui no Brasil, em 1971. Uma rádio lá de São Luís resolveu cometer, digamos assim, a mesma façanha, né, do Orson Welles. Eles fizeram lá uma tradução livre do texto e adaptaram tal qual o Welles havia feito, né, em 38 em Nova York. Novamente, pânico na cidade. Isso era num sábado de manhã. O comércio fechou as portas. As forças armadas foram mobilizadas. E vamos lembrar, hein, nós estávamos em plena ditadura militar, né? Olha, a coisa foi feia, né, lá em São Luís do Maranhão. E a Guerra dos Mundos, ela não fez sucesso somente no rádio, né? Uhum. Como não poderia ser diferente, ela veio para o cinema, né, Michael? Exatamente. Bom, nós temos aí duas grandes produções que se baseiam no romance do Welles, né? A primeira é de 1953, é um filme da Paramount, e é interessante observar que naquela época, né, nos anos 50, havia muito essa coisa do filme B, né? Ou seja, o filme de baixo orçamento, que geralmente pegava ficção especulativa, né? Exatamente. Ficção pulp, né? Ou filmes sobre, por exemplo, assassinos, filmes de terror. Muitas vezes eles misturavam a ficção científica com o terror e eles queriam justamente apelar para os instintos mais básicos da plateia. Era uma forma, digamos assim, fácil, né, entre aspas, de ganhar dinheiro, né, do público americano. A maior parte desses filmes é muito ruim, né, são filmes muito ruins, mas claro que ali no meio, né, sempre teve um outro filme, né, que acabou... Tem um Guerra dos Mundos, assim. Daí apareceu. Mas o que é interessante do Guerra dos Mundos, né, é que a Paramount, quer dizer, um grande estúdio, foi feito por um grande estúdio, né, resolveu então fazer um filme baseado na obra do H.G. Wells. O que é interessante é que os efeitos especiais, para o que existia na época, né, para os padrões da época, e principalmente se comparados aos efeitos especiais dos filmes B, que era disco voador de cartolina, esse tipo de coisa assim, eles foram efeitos realmente impressionantes e que de alguma maneira, né, eles amedrontaram a plateia da época. E que você tem que pensar que não tinha computação gráfica. Não tinha. Né? Essa coisa que a gente está acostumado de qualquer coisa ter um efeito maravilhoso. Sim. Que nos impressiona. Não, exato. Esquece, era tudo feito no braço. Né? Era no braço, era na raça. Você tinha que ter muita raça. Bom, e o segundo filme, baseado na Guerra dos Mundos, que também é um filme enorme, um filme de estúdio, um filme de diretor, é A Guerra dos Mundos de 2005, do nosso grande Steven Spielberg, né? E estrelado pelo nem tão grande Tom Cruise. A Guerra dos Mundos, né, do Spielberg ficou, digamos assim, aquém dos outros filmes do diretor. Os fãs não gostaram muito. Foi uma época, inclusive, que o Tom Cruise ele estava meio pirado, né? Ele estava meio fora de si, mas não deixa de ser um filme interessante. Claro, tem a questão dos efeitos especiais, essa coisa toda, a questão do medo, essa mistura de ficção científica com terror, que o Spielberg ele tenta fazer em alta classe, né, em alto nível. Tem, né? Uma coisa de suspense, assim, também, cenas, né? trabalha muito com essa coisa dos conflitos familiares, né, esse negócio todo. Agora, o que é mais interessante é nós analisarmos esse filme de 2005 do ponto de vista sociológico.
O Spielberg, ele é um cara que sempre gostou de ficção científica. E ele sempre gostou também de filme de monstro, né? Haja vista o Tubarão e o Jurassic Park, né? 2 grandes sucessos da obra dele. Então ele uniu as duas coisas. Ele pegou a Guerra dos Mundos, ficção científica, e ele pegou a a invasão desses marcianos macabros, né? Que é o filme de monstro. O que é mais curioso é que quando o Spielberg fez o ET, no comecinho dos anos 80, ele fez o alienígena bom. Legal. O alienígena bom. Você tem compaixão daquele alienígena. Exato, que toca, né? Ele faz aquela leitura de unir o humano com o alienígena, aquela coisa que no final das contas nós somos todos irmãos. É um filme para frentex, é um filme para cima e assim por diante. E de repente não, né? Algumas décadas depois, em 2005, ele faz um filme completamente violento, um filme amedrontador, né? Em que os alienígenas eles vêm aqui para tirar o sangue, né? Literalmente, né? Tirar o sangue das pessoas. Essa é uma grande inovação do H.G. Wells também, né? Que é o alienígena vampiro, vamos dizer assim. Exato. Ele pega esse mito do vampiro e coloca no alienígena. Também. É uma coisa diferente. Ele né? precisa do nosso sangue para sobreviver. Ele quer se alimentar do nosso sangue. Mas olha que curioso. Quando o Spielberg faz ET, nós estávamos no final da Guerra Fria. Né? As relações entre Estados Unidos e União Soviética estavam, né, ficando mais pacíficas, mais calmas. Todo mundo estava antevendo um longo período de paz. Então o ET, né, ele vem justamente para... É o alienígena que não representa a ameaça comunista, a invasão, essas pessoas malvadas que vêm aqui para acabar com o nosso estilo de vida e roubar tudo que nós temos. Não, nada disso. Era uma época de paz. Em 2005, nós temos o cenário do terrorismo islâmico. Então, esses ETs que vêm para o planeta Terra e que sugam o sangue das pessoas e com os efeitos especiais fica um negócio realmente amedrontador, eles representam nada mais, nada menos que esse medo, né, que os americanos sentem de um novo ataque terrorista, de uma nova ameaça que vem de um lugar desconhecido, que as pessoas não sabem exatamente onde fica, não sabem. Tem aquela frase assim, né, que aquilo que o homem não conhece, ele teme, né? Ele teme. E a questão religiosa hoje nos Estados Unidos e no mundo mesmo, né, o Islã está crescendo muito. Ele é a maior religião do mundo certo. hoje, entendeu? Ele já está maior que o cristianismo. Exato. E para os americanos que estão muito ligados a um certo puritanismo, né, isso é muito amedrontador. Exato. Depois dos atentados terroristas, se tornou mais ainda, né? E eles acabam confundindo, né, o terrorismo com o islamismo, né, que são coisas distintas, né? Mas aí que tá, né? O Spielberg, né? Porque assim, ó, o H.G. Wells lá no finalzinho do século XIX, de alguma maneira ele bebeu do Zeitgeist, ele bebeu do espírito da época, do clima da época, para lançar a Guerra dos Mundos e para fazer o sucesso que ele fez. E o Spielberg, né, mais recentemente e num espaço de tempo mais curto, ele também faz isso, né? Ele dá uma olhada no clima, quer dizer, como é que está o clima? O que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão querendo e principalmente o que as pessoas estão temendo. É por isso que nós temos um filme de ET bonzinho, fofinho, e nós temos outro filme, né, com ETs que são simplesmente apavorantes. Então, dúvidas, sugestões, críticas, algum comentário seu a respeito desse tema? Envie para esse e-mail que você está vendo aí na tela, Literatos TV.